Bom dia, bom dia, bom dia, Valéria, bom dia você que está aí começando a assistir. Vamos ver quem é que vai entrar. Bom dia, bom dia, bom dia, Francisco, bom dia, Nayane, bom dia, Luiz Carlos, bom dia não, né? Bom dia, meio-dia em ponto, pode olhar aí, hoje eu consegui entrar no horário, meio-dia. Bom dia, Mauro, bom dia, Chico. Bom dia, eu estou transmitindo aqui em três, estou transmitindo no YouTube, aqui na Rede Vizinha, aqui no Instagram. Muito bom dia, Damiana. Bom dia, bom dia. Eu queria que aguenta as pontas aí, que nós vamos começar. Hoje nós vamos falar da segunda chave. Muito bom dia, eu sou o pastor Antônio Silva, para quem não me conhece, sou casado há 34 anos com a pastora Lila. E nós temos mais de uma dúzia de filhos e mais alguns agregados, né? Porque a casa sempre aqui está cheia, é genro, nora, é neto. E hoje, dando continuidade às 7 chaves para abrir as portas do seu casamento. E hoje nós estamos na chave 2. Essa chave 2 ela é muito importante. Só que tem muita gente que fala assim, eu já faço isso. E hoje você vai entender que talvez você não fazia, talvez você não fazia, que é o poder da oração. Entenda uma coisa, o poder da oração é a linha direta com Deus, e hoje eu quero falar de uma ferramenta que, se ela usada corretamente, com intencionalidade, ela tem o poder de virar o jogo. Eu não sei como é que o seu casamento está, como é que estão as suas finanças, como é que está a sua vida. Hoje você pode mudar tudo com o poder da oração. Embora que a oração ela não funciona sozinha, senão você ia falar, se pode mudar tudo, por que 7 chaves? Porque essa é apenas uma das chaves que pode mudar tudo. Então, a oração, você tem que entender o seguinte, todo casamento, toda vida, todas as pessoas têm problemas, certo? A gente briga, tem dia ruim, isso é normal. E eu respondo sim. Fase quando me pergunta, mas tem dias ruins? Sim, tem. Tem fases ruins, elas são normais. O problema é quando essa fase ruim vira um padrão de desgraça. Exatamente isso. Padrão de desgraça. Entenda a diferença. E a Bíblia, ela nos dá clareza sobre isso. Fase ruim, todo casal, toda pessoa, sem exceção, vai passar por ela. É cansaço, é divergência, é problema financeiro, é falta de dinheiro, é boleto para pagar, é a rotina que pesa, é aquele esfriamento que você olha para o outro e você não sente nada, não é verdade? Isso é parte da vida. A Bíblia nos alerta, lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ponto. Então, se a Bíblia está dizendo que no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter, né? E Paulo, ele diz, principalmente para os casados, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 28, ele diz assim, terão tribulações na carne, ou seja, quem é casado vai ter tribulação. Então, nós vamos passar aflições. Paulo diz lá em Coríntios que nós teremos tribulação na carne, mas essas dificuldades virão. Mas a diferença de uma fase ruim, de uma tribulação, de aflições, é que ela tem um começo, um meio e principalmente um fim. E quando a fase ruim aparece, né, o casal, as pessoas andam com Deus e usa as ferramentas que ele deu, a confissão e a oração e a transparência para corrigir o rumo, tudo muda. Ontem nós vimos a lei, ontem nós vimos uma primeira chave, que é a chave da confissão e arrependimento, que é o que manda a Bíblia, porque existe um processo para que você possa fazer com que Deus ouça as tuas orações. Você entendeu? Então, o que acontece? A fase ruim, ela se torna normal. Acaba quando você não usa essas ferramentas, a fase ruim, ela vira um padrão. Quando a briga é constante, a frieza se instala, a falta de prazer vira regra, a falta de dinheiro vira regra, os segredos multiplicam, a amargura se torna um tempero. Eu não sei como está a sua vida, mas se a sua vida, se você me falar, é muito fácil de você separar uma fase ruim de um padrão de desgraça. Fase ruim tem prazo de validade. É rápido. Rápido, 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 rápido. Jó, na sua prova, não durou a vida inteira, não durou anos. Foi pouco tempo, menos de um ano. Jó foi liberto. Jó, entre a sua prova, entre perder filhos, perder dinheiro, perder tudo,
Foi rápido, não foi algo que levou décadas, que levou anos. Então, se você está dizendo assim, pastor, geralmente quando alguém vem me perguntar, pastor, meu casamento, eu quero que ore para o meu casamento. A pergunta que eu faço é, quanto tempo você está com problema no teu casamento? Ah, pastor, eu venho orando 2 anos, 3 anos, 10 anos pelo meu casamento e nada muda. Ei, isso não é uma fase. Isso é um padrão de desgraça que instalou na tua vida. Pode ser uma série de coisas, mas a Bíblia responde cada uma delas. Não interessa o que está levando você para um padrão de desgraça ou numa fase ruim. A Bíblia tem resposta. Não é pastor, não é religioso, não sou eu, não é ninguém que vai te dar a resposta. A Bíblia te dá a resposta. Talvez você não tenha condições de entender o que está aqui. Às vezes você olha isso aqui de uma forma espiritual e não é. A fé também precisa ser racional. Às vezes a resposta não é para o seu espírito. Você está orando, você está jejuando, você está indo na igreja, mas a tua vida está só um padrão de desgraça. Tem algo na tua alma, tem algo no teu corpo, tem algo na tua vida que está errado. O que que é? Então você precisa entender, porque o cristão que anda de acordo com a palavra, entenda, ele não tem a desgraça como padrão. Presta bem atenção, no mundo tereis aflições, mas a palavra não diz, lá em João 16 não diz, a sua vida vai ser uma vida de aflição, a sua vida vai ser uma vida de miséria, a sua vida vai ser uma vida de dívida, a sua vida, porque você é crente, então agora você vai viver na miséria, você vai viver na pobreza, você vai viver com um casamento desgraçado, com traição, com adultério, com amante. Não! Isso não é uma fase, isso não é aflições. Isso é um padrão de desgraça. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei como é que está a sua vida emocional, eu não sei como é que está a sua saúde, eu não sei como está a sua vida, mas eu te digo, a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições. E lá em Coríntios, Paulo fala que aquele que é casado terá tentações na carne. Mas ele não diz que você vai ter uma vida desgraçada, uma vida só de coisa ruim, só de tragédia. Talvez o erro está em você. Talvez você cometeu uma transgressão, ou talvez você cometeu um pecado, ou talvez você está vivendo iniquidade. Parou para pensar nisso? E essas 7 chaves é justamente para isso. Talvez você está numa transgressão, um pecado de omissão. Eu sempre digo, na aula de ontem, eu falei sobre culpa e responsabilidade. Pastor, meu marido me traiu, eu sou culpada? Claro que não. Pastor, a minha esposa me traiu, eu sou culpada? Claro que não. O traído nunca tem culpa, mas tem responsabilidade. O cristão nunca tem culpa se ele foi enganado. Alguém me tapeou e me enganou. Alguém me traiu, eu tenho culpa. Não. Talvez você tenha responsabilidade. Aí você fala, mas então Jesus tem responsabilidade de Judas. Ele já sabia que Judas ia trair, fazia parte do processo. Ele já sabia que Judas ia trair. Talvez você tenha responsabilidade, você não tem culpa, mas você tem responsabilidade porque você não está cumprindo. De repente você cometeu uma transgressão, talvez o pecado da omissão, você permitiu que algo acontece. Vou dar um exemplo para você. A pornografia está invadindo as casas dos cristãos. Olha só, vamos falar de número, porque pessoas podem inventar, números não mentem. Pessoas podem mentir. Os números dizem que nós vivemos num país de maioria cristã. Dizem que 85% da população brasileira é cristã. Só que os números também dizem que mais de 70% dos homens vê pornografia e 47% das mulheres. Faz sentido para você? Pensa bem. A gente vive, vamos dizer que todo mundo aqui da minha casa é crente. Mas mais da metade vê pornografia, tá certo isso? Está certo? Tem algo errado. Tem algo errado aí. Olha o que Provérbios diz, lá no Provérbio 28, no verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas que as confesse e abandona alcançará misericórdia. É a palavra. É a palavra. Talvez você não está sabendo colocar a palavra em prática, porque a fé sem obra é morta. Você está entendendo? Então, esta é a chave 2
para você quebrar padrões e acabar com a fase ruim. O poder da oração. Mas, pastor, por que eu oro, jejuo, vou na igreja e nada acontece? Porque no seu casamento, meu filho, no seu casamento, minha filha, é uma coisa que envolve corpo, alma e espírito. Não adianta você orar, buscar Deus, fazer jejum, você está alimentando o teu espírito. Mas a tua alma está despedaçada, está amargurada com a traição. A tua alma está angustiada, você está ferido, está machucada. Você está se desesperando. Na sua parte física, que não é carne, não é corpo, não é carne. A parte física, a tua parte financeira, os boletos, as dívidas. Vocês não conversam, vocês não têm diálogo, vocês não trocam ideias, vocês não oram junto. E nessa chave, eu não estou falando de orar de forma mecânica. Ou daquelas coisas repetitivas que muitos acham que não é. A palavra também responde, não é por muito orar que serão ouvidos. Ah, pastor, então não precisa orar muito? Não, você só precisa orar o suficiente. Orar é uma conversa, só que você não conversa nem com o teu marido, não conversa nem com a tua esposa, vai conversar com Deus. Ei, eu não estou falando de ficar repetitivo em vãs repetições. Eu estou falando daquela linha direta, de um tipo de um hotline com o céu, uma conexão genuína com o autor de tudo, com o criador de tudo. Ontem, quem não viu a live de ontem, está gravada lá no meu Instagram, nós falamos sobre confissão e arrependimento, que antes de orar, você precisa fazer uma faxina na tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra, ela diz lá em 1 Pedro, atenção, homens, que as suas orações podem ser impedidas se você não estiver bem com a sua esposa. Mulheres, as tuas orações podem não chegar ao céu. Às vezes eu me pergunto, por que está escrito? Está escrito lá, acho que está escrito lá em Tiago assim, ó. Se está alguém doente, chamais o presbítero da igreja. A oração da fé curará o doente, e se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Por que a Bíblia não fala assim? Ei, está doente, ora. Ei, você está com problema, ora. Por que manda chamar um presbítero? Por que manda chamar alguém? 2 motivos. Primeiro, porque presume-se que um presbítero não esteja em transgressão, nem em pecado, nem em iniquidade. 2, se o doente, ele não tem força, o doente, de repente a doença não é uma doença física, de repente a doença é espiritual, de repente você está convivendo em pecado, em transgressão ou a iniquidade. Eu sempre falo isso em todas as lives. Vou dar um exemplo. Uma mulher que vive com um homem adúltero, um homem que vive com uma mulher adúltera, que está em pecado, que tem um amante, essa pessoa está vivendo iniquidade e você está vivendo junto. Você está vivendo a iniquidade dela. É a Bíblia que diz, não sou eu. A Bíblia diz que você está vivendo iniquidade, que você está vivendo iniquidade. Às vezes eu não estou olhando para a tua câmera, porque eu estou transmitindo aqui em 3 câmeras ao mesmo tempo. Então, você precisa, a pergunta crucial que você precisa fazer é, e agora, pastor? A casa está limpa, eu fiz a confissão. Como a gente evita a sujeira, que a mágoa, que as velhas manias. Ontem eu falei sobre isso. Como que evitar para ela voltar? Como que eu posso blindar o meu casamento, a minha casa, a minha vida, contra os ataques, contra as fases ruins que virão, contra as aflições que virão? A resposta é simples. Na teoria. Mas exige disciplina, intencionalidade e, acima de tudo, muita fé prática, porque a fé sem obra é morta. Não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. É impressionante como a maioria dos casais cristãos, e eu digo isso com a dor no coração, porque eu vejo isso demais. Todo dia alguém me chama, pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Aí ele quer um conselho, como se um conselho fosse resolver anos de desgraça, anos de negligência, anos de responsabilidade, anos de culpa. Não vai resolver. Um conselho não resolve. Ah, e você tem um curso, pastor, para casais. Eu não tenho curso, eu não faço curso, eu não dou nem mais mentoria. Eu tentei dar mentoria, mas não rola. Eu não consigo atender muita gente. Eu tenho livros. Tudo que eu falo aqui está nos meus livros. É só você ler de forma mais profunda, de forma... E se meu livro tiver algo que não seja 100% Bíblia, joga fora e pede seu dinheiro de volta.
É impressionante. Os casais oram por tudo. Ora pelo emprego do filho, ora pelo emprego, ora pela igreja, ora pelos filhos, ora pela saúde do cachorro, ora pela conta bancária, pelo time de futebol, tem gente que ora. Pelo campeonato brasileiro. Tem gente que ora por tudo, mas cinicamente esqueceu de orar pelo marido, pela esposa, pelo casamento. Ele não ora pela família. Ele ora por tudo, mas não ora. E o pior, quando ora, ele ora separado. Ei, anote aí. Pega aí uma caneta, um papel. Eu vou te falar uma coisa agora que é muito importante você entender. Existem 3 altares onde você deve se prostrar diante de Deus. E esse altar pode ser na igreja, diante de Deus, dos homens. O altar do teu espírito é através da palavra, é através do culto de adoração. Esse é o altar do espírito. Mas o altar da sua família é o tempo de mesa. É na mesa que você vai fazer um altar da sua família. E o altar do seu casamento é a cama. Por isso que a palavra fala que o leito tem que ser sem mácula. Você consegue entender? O teu leito está maculado. Você não tem tempo de mesa. Você vai na igreja só para pedir, não vai para adorar, não vai pedir, você pede na tua casa. A igreja é para você ir lá adorar, para você ir lá ver se tem um irmão precisando de alguma coisa. Ei, não é minha opinião, mas a palavra diz assim, alguém perguntou, qual é a verdadeira religião? Está lá em Tiago. A verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas e se abstém das corrupções do mundo. A tua igreja cuida do pobre, a tua igreja cuida do órfão, a tua igreja cuida da viúva. Se não cuida, não é eu que estou falando que não é de verdade. É aqui, ó, está escrito aqui. Ó. É aqui que está escrito. Qual é o altar? Você está orando nos 3 altares? No altar espiritual, no altar de alma e no altar de uma só carne? Você está orando. Às vezes você ora de qualquer jeito. Você ora de forma individual, cada um no seu quadrado, no seu quarto, como se casamento fosse um problema exclusivo de um e do outro, não é seu. É como se Deus, em sua majestade, não se importasse com os detalhes da vida a dois. Ei, o casamento é algo mais sagrado, a missão. Deus deu uma única missão para o homem, crescer e multiplicar. E é através do casamento que você tem que fazer isso. Você está cometendo. Você está entendendo? A oração, ela não é exclusiva sua. Se você casou, é uma só carne, é os dois. Você está cometendo um engano mortal. Deus se importa muito, mais do que você possa imaginar. Ele foi o primeiro a instituir o casamento. Ele é o arquiteto dessa aliança de vida. Você consegue entender? Eu quase não estou conseguindo olhar para a câmera. Ele tem um plano perfeito para você. A Bíblia, ela diz o seguinte, lá em Mateus, anota aí, Mateus 18, verso 19. Lá diz algo poderoso, que talvez é subestimado. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa. Acerca de quê? Acerca de quê? Se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito. Por meu Pai que está no céu. É Jesus falando, não é Paulo, não é Pedro, não é ninguém. É Jesus falando. O poder da oração, ela é tão forte que você pode olhar que todas as vezes que você pecou, é porque você não estava em oração, com oração firme, com oração da maneira correta, com oração do jeito que a palavra manda. Cara, nenhuma estratégia que eu te ensinar nas 7 chaves vai funcionar se não tiver a verdadeira oração. Entenda bem, ontem eu falei da chave 1, e todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu me desviei, que eu pequei, eu falhei em nenhuma dessas chaves, eu negligenciei, eu abandonei, eu sei, mas não fiz. Então aí você pode estar. Você entendeu agora quando eu digo que às vezes você não tem culpa do pecado? Às vezes você não tem culpa de ser traído, mas você tem responsabilidade. Jamais Deus vai permitir que algo aconteça com você se você não tiver ou culpa ou responsabilidade. Ah, eu não tenho culpa, foi ele que me enganou. Ah, eu não tenho culpa, foi ele que me traiu. Mas você pode ter tido responsabilidade. Talvez, vou repetir, transgressão,
Pecado da omissão, pecado da permissão. Você permitiu que ele olhasse perto de você pornografia. Você permitiu que ele mandasse mensaginha no celular. Você sabia e não fez nada. Você permitiu que ele saísse sem hora para voltar. Você permitiu que ele tivesse conversas. Você foi permitindo, foi permitindo, foi permitindo. E aí o casamento chegou no ponto que chegou, você fala, a culpa não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não ora, você não jejua, você junto. Ei, você percebeu a força avassaladora da concordância entre duas pessoas? Talvez você não concordou, talvez você só permitiu, você se omitiu de colocar, falar, isso aí eu não aceito. Olha, onde nós estamos indo? Eu não aceito. Talvez você baixou a cabeça, talvez por questões financeiras, talvez por questões de não ter para onde ir, talvez de questão de filhos, talvez de questão, sei lá, ou simples omissão. Então você está vivendo o que você está vivendo hoje, você está vivendo um padrão de desgraça, você não está vivendo uma fase ruim. No mundo teremos aflições, mas padrão de desgraça é quando essa aflição fica permanentemente o tempo todo. Você entende agora? Você consegue entender? E quando um casal se une em oração, de forma sincera, com o coração alinhado, não são apenas duas vozes falando, é uma aliança se manifestando diante do trono de Deus. Pastor, mas como? Calma, eu vou te explicar. É um poder dobrado, é uma força espiritual que o inimigo, que Satanás vive para destruir casamento. Ei, eu sempre falo isso, todo mundo diz assim, porque o inimigo quer destruir a família. Mentira, não quer não, ele nem tem cacife para isso. Sabe por que ele não tem cacife para destruir a família? Porque a família é um cordão de 3 dobras, não existe família de uma pessoa, é de muitas. E quando a família tem um cordão de 3 dobras, ninguém destrói. Sabe o que ele está fazendo? Destruindo o casamento. Porque os casamentos de hoje é cada um para o seu lado, cada um no teu trabalho, cada um paga os seus boletos, cada um cuida da sua vida, cada um deita. É mais ou menos assim. Eu tenho um vídeo que eu falo tempo de qualidade. A pessoa sai de manhã cedo, levanta, pega o ônibus lotado, vai para o trabalho, fica no trabalho o dia inteiro, fica lá aguentando moagem, de volta para casa, chega cansado, capota na cama. E é hoje, é amanhã, é depois. Final de semana ele quer descansar, mas ainda tem algumas coisas em casa para fazer. E ele vai, segunda, começa tudo de novo. Não tem tempo nunca um para o outro. Casamento hoje, as necessidades financeiras, as obrigações, transformou o casamento que, na boa, não é um bom negócio. Se você for olhar o casamento como ele realmente está sendo, não é vantagem para homem ser casado, piorou para mulher. Vamos falar a verdade, você já se perguntou o que eu ganho de estar casado? Sério. Você já se perguntou o que eu ganho de estar casado? O que eu ganho de... Tem gente que fala assim, me diga aí, o que eu ganho de estar casado com a pastora? Financeiramente, nada. Fisicamente, talvez. Mas tudo que ela me dá fisicamente, se eu tiver dinheiro, eu posso contratar. Vamos ser sincero. O que tá? Eu te pergunto hoje. Qual o motivo que te faz ficar casado? Porque eu não tenho dinheiro. É pelos filhos. Você está casado errado. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Quando você consegue resistir às tentações e às aflições e tira o padrão de desgraça do teu casamento, é como se você tivesse um advogado celestial que te defende a causa do teu casamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A corda de 3 fios, o cordão de 3 dobras, que está lá em Eclesiastes 4:12. Um cordão de 3 dobras não quebra facilmente. O terceiro fio é Deus, quando você traz o Espírito Santo para dentro. Agora você precisa colocar isso em prática. Muitas e muitas vezes, na dor, na mais profunda dor, você precisa fazer isso. Tem fases que a gente está brigando, está distante, o orgulho, a mágoa, pesando tanto, é tanto desespero que a última coisa que a gente quer é orar junto. É mais fácil virar as costas e dormir de mal, ou simplesmente vira para lá e eu vou dormir. Quem nunca fez isso? E Satanás aí sussurra. Para que orar? Não vai adiantar nada. Ela nem merece que você ora. Nem merece. Mas é justamente nesse momento que o desespero, o deserto que anda entre você, ou entre os dois,
depois de muito empurrar a situação com a barriga, está nos dois, né? Se rende, quando um se rende, baixa a guarda, chama o outro para orar e aí que o ambiente muda drasticamente. Não é mágica, gente. É a presença tangível de Deus que entra no meio do nosso caos. Entende? No meio da briga, no meio da frieza. A oração conjunta quebra barreiras invisíveis, derruba muralhas de Jericó, derruba muralhas do orgulho, da amargura, amolece coração endurecido e que parecia feito de pedra. Oração no casamento não é só pedir a Deus para resolver os problemas financeiros ou para o filho parar de dar trabalho. É muito mais que isso, é uma comunhão profunda. Se você não tiver em comunhão, não adianta orar. É um ato de confiança, onde vocês abrem a alma um para o outro na presença de Deus. É confessar as fraquezas. Lembra de ontem, na live de ontem que eu falei que você precisa confessar as tuas culpas, as tuas responsabilidades. É preciso diálogo, é preciso conversar, é preciso ouvir, é preciso falar, não é guardar. É compartilhar medos, ansiedades que ninguém mais sabe. Um casamento é para expor sonhos, até aqueles que parecem impossíveis, é interceder pelas necessidades mais íntimas um do outro. É um ato de intimidade espiritual que vai te reconectar de uma forma que nenhuma conversa superficial, nenhuma terapia isolada ou nenhum presente caro vai conseguir fazer. Você consegue entender? Quando você ora junto, você se despe, você fica nu, tira as máscaras. Você não consegue mentir para Deus, você mente para o outro, mas para Deus você não mente. Você sabe que você não mente. As suas defesas caem, o seu orgulho desaparece. Você fica vulnerável diante um do outro e diante de Deus. E por consequência, né, um pelo outro. Isso vai gerando confiança, vai gerando cumplicidade, vai gerando amor, vai gerando uma fé inabalável, vai gerando um laço de alma que o diabo não consegue romper, que a traição não consegue entrar. Quando o teu leito está sem mácula, quando o altar é a mesa, quando o altar de Deus está sendo preservado, quando o altar conjugal não tem. Pensa comigo. Se vocês oram junto, vocês estão concordando em algo. Estão buscando a mesma direção, o mesmo propósito, a mesma intervenção para todas as áreas que você apresentou ali. Às vezes, falar junto, você pede para Deus aquilo que a pessoa do lado fala: epa, eu preciso dar isso a ele. Às vezes, a pessoa do lado, às vezes, quando você fala: Senhor, me abençoa, me faz um homem melhor, me faz uma pessoa mais espiritual, me faz uma pessoa mais humana, a ponto de não te esquecer. Ora a oração de Agur: Senhor, não me deixe tão pobre a ponto de te esquecer, e nem a ponto de te envergonhar, e nem tão rico a ponto de te esquecer. Provérbios 30, a oração de Agur. Vai resolver os seus problemas financeiros juntos. Você consegue entender? Isso alinha o espírito de vocês, unifica as intenções, forja uma unidade de uma forma que vocês ficam inquebráveis. Um casal alinhado com Deus, mas não é alinhado de ir domingo arruma toda a família e vai correndo para a igreja. Volta para casa, vira de bunda um para o outro e vai dormir. Cara, não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. Você está indo na igreja há tanto tempo, olha o teu casamento aí, olha a desgraça que está. Olha o padrão de desgraça que acontece na tua vida, nada dá certo. Você não consegue casar, você não consegue manter o casamento, você não consegue alguém, você não consegue ser feliz, parece que tem um vazio dentro de você. Porque são 7 chaves que eu quero te dar. Eu estou na segunda, que é a oração. Ontem eu falei a primeira. Não há tentação que sustente quando você se fortalece espiritualmente. Entendeu? Só que não é só espiritual a vida. A vida, nós somos dotados, 1 Tessalonicenses diz assim: e sejamos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito. Não é só espírito, não. Não é só espiritual, não é só alma, não é só corpo. É os três. É o equilíbrio. Como assim equilíbrio? Ei, a palavra de Deus diz assim: não sejais demasiadamente justo. Não é bom nem ser justo demais, porque isso vai destruir você mesmo. É o que está aqui. Consegue entender? Então não é orar demais, não é ser santo demais, também não é de menos, é equilíbrio. A oração é o cimento que fortalece o seu alicerce. Na chave 1,
Eu te ensinei como impedir que novas rachaduras apareçam. De impedir, para tirar, para fazer a limpeza, para tirar o lixo para as baratas não virem. Porque até hoje você só tocou as baratas. O lixo continua, aí você toca, a hora que você descuida, ela volta. Sabe por quê que o teu casamento tem gente que fala assim, eu perdoei meu marido, eu perdoei minha mulher, e ele traiu de novo. Mas claro, você só perdoou, mas não tirou o lixo. O lixo continuou lá, o lixo continuou na tua vida, o lixo continuou na vida dele. O lixo continua do mesmo jeito. É óbvio que as baratas de Satanás vai voltar, querido. Não é tocar a barata, é eliminar o lixo para que ela não volte, para que ela não se acumule. Você consegue entender? Ah, pastor, mas como a gente começa a orar junto se a gente nem se fala direito? E o clima lá em casa está pesado. Então, eu vou te ensinar. Comece pequeno, meu filho, minha filha. Não precisa de uma oração de 1 hora. Não é por muito orar que você vai ser ouvido. Não precisa palavra bonita, não precisa teologia cheia de Pai Altíssimo, Santíssimo, Magnânimo. Não precisa, não. Oraçãozinha de 2 minutinhos, de 1 minutinho, de 3, de 5. Comece, Senhor, abençoa o meu marido ou a minha esposa. Nos ajuda a amar mais e sermos mais um para o outro. Pronto, amém. Em nome de Jesus, amém. Comece assim. Começa com os pedidos singelos de perdão a Deus pelo que você tem negligenciado. Senhor, eu sei que as coisas não estão bom. Eu sei que a vida não está como eu gostaria. Então me perdoe pela minha irresponsabilidade. Eu não tenho culpa. De repente você não tem culpa. Aliás, nem diga isso. Ore a Deus e fala, Senhor, se eu tiver culpa, me traz à minha mente. Mas se eu tiver responsabilidade, me traz à minha mente. Se eu sou culpada pelo meu marido ser assim, traz à minha mente. Se eu não sou culpada, só tenho responsabilidade, traz à minha mente. Porque eu te falo, se você não tivesse nem culpa, nem responsabilidade, você não estava vivendo. Deus não sacaneia com ninguém. Você está dando a vida que você tem, é porque você merece de alguma forma. É o que você plantou que você está colhendo. Eu falei ontem na chave. A gente só colhe o que planta. Não, eu não mereço estar vivendo. Está igual Jó. Jó, lá no capítulo 36, falou assim, nossa, o próprio Deus disse que Jó era reto, justo, fiel, se desviava do mal, e como ele na terra não tinha, mas vai lá, diabo, e arrebenta com ele, vai lá, vamos ver se ele é crente mesmo. Aí o próprio Jó falou, se eu fosse Deus, não fazia isso comigo, porque eu sou um homem bom demais, eu sou perfeito demais, eu não erro, eu vou na igreja, não, eu não tenho culpa, eu não mereço isso. É Jó. Foi Jó falando. Não sou eu que estou falando, não, está aqui. Tanto que 4 amigos acusaram Jó, 3 foram repreendidos porque estava mentindo, mas Eliú, o mais jovem, sabe o que ele fez? Ele não foi repreendido, não, e ele esculhambou Jó. Você tem que entender que é o hábito, é a disciplina, é a constância. É a intencionalidade do coração. Onde há intenção, Deus age. Se não tem intenção, Deus não vai agir. A oração é a respiração do casamento. Se você parou de orar junto, se essa linha direta com o céu for cortada, casamento começa a sufocar e definhar. É por isso que você está na vida que você está. Mas se vocês orarem juntos, o casamento de vocês vai ser restaurado. Mas não é só orar. Lembre-se que são 7 chaves. A primeira eu falei, hoje é a segunda. É a chave da paz que excede todo o entendimento para ter sabedoria nas decisões mais difíceis. A oração serve para proteção contra as investidas malignas que querem destruir você, que querem destruir seu cônjuge, que querem destruir seu casamento e, consequentemente, a tua família. Oração é a linha direta com o céu que vai transformar o seu casamento de um fardo pesado para uma bênção inesgotável. Jesus diz o seguinte, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim os fracos, os cansados, eu vos aliviarei. Para de achar que crente tem que ter vida de cão. Não confunda riqueza com prosperidade. Riqueza é ter muito de algo. Eu falei isso na chave 1. Prosperidade é ter o suficiente de tudo. Você não vai ter um casamento perfeito, mas você vai ter um casamento suficiente para você viver bem. Hoje em dia, as pesquisas, os números, saiu uma pesquisa agora de 2022, que a maioria dos casamentos a partir de agora não vai durar 5 anos. Isso é número.
que o adultério está dentro da igreja. A maioria dos crentes comete adultério, vê pornografia. A maioria dos crentes trai. Antigamente falava assim, você quer casar bem, vai para a igreja. Hoje você corre da igreja, porque se brincar aqui fora, você acha mulher melhor do que dentro da igreja e homem melhor do que dentro. Desculpa falar isso, mas é a realidade. Tem gente aqui falando aqui, ó, no comentário aqui, ó. Olha aqui, ó, para você ver como é que é o negócio. Cadê? Ah, quem sacaneia são os pastores ladrões. Aí, eu tô falando de oração, o cara tá falando de dinheiro. Por quê? Porque tem pastor que queimou o nome de pastor. Às vezes dá até medo de falar que é pastor. Mesmo que eu nunca ganhei R$1 de igreja nenhuma. Quem me conhece, quiser investigar a minha vida, eu nunca tive um salário em quase 10 anos de ministério. Nunca recebi, pelo contrário. Construí várias igrejas, ajudei várias famílias, eu mantive ministério e nunca fui vivido do ministério. Mas sempre vem um e diz, o pastor está roubando, está querendo ganhar dinheiro. Entenda uma coisa. Quando você entende o que é oração, as bênçãos são inesgotáveis no campo de batalha. Entenda, no mundo tereis aflições, mas as tuas aflições não podem virar um padrão de desgraça. Nunca esqueça isso. Em toda chave eu vou falar isso. Analisa a tua vida. Você está vivendo uma fase difícil, uma fase ruim? Ótimo. Eu vou te ensinar a sair dessa fase ruim o mais rápido possível. E outra, não tem nada que te promete que você não vai ter chave ruim lá na frente. Você pode ser quem for, que você vai ter fase ruim. Agora, se a tua vida está virando um padrão de desgraça. Pastor, como eu identifico? É simples. A fase ruim é coisa rápida. Papo Deus dá vitória. De um jeito ou de outro. Ou essa fase é um aprendizado, ou é uma correção, ou é um propósito de Deus. E é rápido. O obediente não fica muito tempo. Sabe o que aconteceu com Jó? Quando ele entendeu que ele era o arrogante, quando ele disse assim, e eu conhecia a Deus de ouvir falar. Eu tenho certeza que aqui, sei lá onde é que você está assistindo, talvez você conhece a Deus de ouvir falar. Ei, você que disse aí que tem pastor ladrão, talvez ele conheça a Deus de ouvir falar. Talvez ele é reto, justo, fiel e se desvia do mal. Como Jó. Mas precisa de um sacode para conhecer a Deus de face a face, de todo o teu coração. Eu venho tentando buscar esse Deus aqui, ó. Ele está aqui, ó. Mas ele está aqui para o espírito, para o corpo e para a alma, não é só espiritual. Entendeu? Eu vou te dar 4 missões para você fazer hoje. Pastor, o que eu tenho que fazer? Minha vida está assim, eu concordo com o senhor, eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu quero mudar. O que eu tenho que fazer? Primeiro, anota. Anota aí, não esquece, senão você vai esquecer. Eu vou te dar o caminho, que está aqui, tirado daqui, eu vou te dar. Leia Mateus capítulo 18, do 19 e 20. Leia e medite. E descubra o que aquilo significa. Analise o texto, o contexto, para quem foi escrito, como foi escrito, de que forma foi escrito. Leia Mateus 18, verso 19 e 20. Depois você vai ler e meditar Eclesiastes 4:12. Lá que fala o cordão de 3 dobras. Reflita sobre o poder da concordância. Reflita sobre a presença de Jesus quando dois se unem. Como Deus se torna o terceiro fio. Medita sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a missão de hoje. Toda chave eu dou uma missão. Ontem eu dei 4 missões. Hoje eu vou dar mais 4. Para você mudar. Porque não adianta. Eu vi as 7 chaves do pastor. Você abriu? Você usou a chave para abrir a porta? Você passou pela porta? Não, eu só vi lá e ele falou, eu concordo com ele, mas você fez? Valeu nada. Tá assim de gente que vai na igreja todo dia, escuta, prática nada. Ei, de novo, a fé sem obra é morta. Oração sem ação vale nada. Entendeu? Então, segundo ponto, segunda missão do dia, anota. Você vai fazer uma oração, um compromisso diário essa semana. Hoje é sexta-feira. Você vai começar hoje. Para com esse negócio de síndrome da dieta. Segunda-feira eu começo. Não, hoje. Hoje você vai começar. Amanhã eu não vou estar aqui porque eu vou para o retiro. Então eu vou ficar no retiro amanhã e depois. Só volto na segunda. Segunda, meio-dia, eu vou te dar a terceira chave. Mas hoje você vai fazer o seguinte. Você vai escolher um horário fixo.
Pode ser antes de dormir, ou na hora que acordar, ou no jantar, para dedicar 3 minutos por dia para orar junto com o teu cônjuge. Não é orar sozinho. Junto. Nem que seja só pegar na mão dele e falar, Senhor, abençoa nosso casamento. Tá bom. Ah, e se ele não quiser orar, pastor? Faz o seguinte, chega perto dele, bota a mão na cabeça e fala, Senhor, abençoa eu e minha esposa. E sai. Começa assim. Mas faça isso todo dia, durante uma semana. 3 minutos no máximo. Não precisa... Gente, para de querer orar e na oração falar, abençoa meu marido, porque ele não me traz. Para com isso. Não vai usar oração para falar defeito da mulher e defeito do marido. É nós. E se você que estiver orando, peça para você. Peça para o seu casamento. Dedique 3 minutos. Não se preocupe com perfeição de palavras. Comece agradecendo. Faça mais de agradecimento do que de pedido. Fechou? Agradeça por ele, agradeça pelo emprego dele, agradeça pelo seu emprego, agradeça pela casa que você tem, por mais ruim que ela seja. Agradeça pela vida que você tem, agradeça pelo marido que Deus te deu, pela esposa que Deus te deu. Constância é o que faz a coisa acontecer. Então, segunda missão é essa. Terceira missão. Você vai fazer uma oração de intercessão específica. Identifique o maior problema que você tem hoje. É financeiro? É o seu casamento? O que é no seu casamento que você gostaria que mudasse? Ah, pastor, tem tanta coisa que eu gostaria que mudasse. Não, escolhe uma. A mais importante que você... É tipo assim, se Jesus aparecesse para você hoje e falasse, você tem direito a um pedido, qual seria? Faça isso. E coloca, exemplo, peça mais paciência um com o outro, sabedoria para as finanças, resgatar a paixão que está acabando, briga que vocês não conseguem mais conversar, dinheiro, falta. Ore junto, por esse motivo, deposita nas mãos de Deus. Quarto, você vai fazer uma oração silenciosa de apoio. Principalmente o quarto, você só vai fazer se você tentou com tua esposa e ele não quis nem chegar perto de você. Porque vamos falar a verdade, que se o teu esposo está nessa situação, não tem curso, não tem livro, não tem nada que vai dar jeito. Só um milagre para resolver. Entendeu? Só um milagre. Então, se houver resistência inicial para você orar junto, comece você a orar silenciosamente perto dele. Você entendeu? Lá no item 3 eu falei para você chegar perto e orar junto. Mas se ele não quiser, sente do lado, fecha teu olho e ora em pensamento. Dá para pensar? Começa assim. Antes de dormir, põe, ou a hora que ele estiver dormindo. A Lila me contou uma vez que por muito tempo ela orava na minha cabeça. E durante o tempo que ela orou por mim, a nossa vida foi próspera e abençoada. Aí um dia eu fiz algo que ela não gostou. Ela ficou com raiva, magoada, chateada. E aí ela parou de orar por mim. E a nossa vida desandou. Ei, vou te dar um exemplo. Lembra de Moisés? Tinha 2 pessoas segurando os braços. E quando ele orava, estava de braço erguido, o povo lá embaixo vencia a guerra. Quando ele baixava a mão, ele perdia a guerra. E aí, sabe o que aconteceu? Você precisa de alguém orando por você. Se você quiser, esse é o final da nossa live, a chave. Se você quiser aprofundar nesses assuntos, me siga na rede social. Essa live vai ficar gravada no Instagram e depois eu vou postá-la lá no meu canal. Estou abrindo um canal no YouTube, onde eu vou deixar ela postada lá. Me siga aí, @ Missão do Casamento, no Instagram e no TikTok, @ PR Antônio Silva 16. Se você quer você precisa de ajuda, eu tenho livros que pode ser uma prevenção e que pode ser um remédio. Eu não sei se você precisa de uma prevenção ou de um remédio, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Para quem está aqui no TikTok, se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Vou esperar aqui, estou fechando, estou encerrando a live aqui. Pronto.
Alguma pergunta aqui no TikTok? Aqui também eu tenho que encerrar, né? Deixa eu encerrar aqui na câmera aqui. Deixa eu encerrar aqui, só um minuto. Vamos lá, encerrar a transmissão.